Tudo bem, povo de Deus? Mais uma edição do Gabinete com o Pastor. E a pergunta que chegou hoje, inclusive é a primeira edição de 2021, né? A pergunta que chegou hoje foi: Pastor, o que o senhor acha do coach gospel? Da teologia do coach gospel, né? Bom, em primeiro lugar, essa terminologia, teologia do coach gospel, ela é inexistente. Não existe teologia do coach gospel. O que existe é o coach gospel e a teologia é uma outra situação. O coach gospel, na minha humilde opinião, tem sido um problema. Eu vou explicar por quê. Eu não tenho nada contra um cristão frequentar um ambiente, uma palestra de um coach. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra a profissão, se é que já é uma profissão regulamentada, me parece que ainda não, de coach, né? Não tenho nada contra você consultar um coach, fazer um trabalho com coach. Não vejo pecado nenhum nisso. Até porque o coach, dentro da sua perspectiva de ajudar a pessoa a melhorar profissionalmente, se você ouvir qualquer coach sério, eles vão dizer que o coach nada mais é que uma reprogramação de hábitos, uma reprogramação comportamental. Não tenho nada contra um cristão empresário querendo melhorar o seu empenho financeiro, seu desempenho financeiro, ir até um coach para poder contratar o seu serviço. O que eu acho que é nocivo é misturar o coach com a pregação do evangelho. Então, por exemplo, tem coaches que se auto-intitulam pastores, porque as suas motivações, as suas palestras motivacionais partem da Bíblia. E isto é um grande erro. Você dizer que é pastor porque você está dando uma palestra motivacional partindo de um versículo bíblico totalmente fora do seu contexto em muitos casos. Por exemplo, existem muitos ditos coaches gospel que pegam um versículo bíblico, isola ele do contexto teológico, da depravação total e só foca absolutamente nas virtudes do ser humano. Porque essa filosofia do coach nada mais é do que a filosofia humanista da pós-modernidade. O que a filosofia humanista prega, né? Quais são os princípios da filosofia humanista? Olhar para o ser humano e ver suas virtudes, qualidades, aquilo que ele tem de bom e potencializar. Essa é a palavra-chave. Potencializar ou maximizar as virtudes e as qualidades do ser humano. Tem alguma coisa de errada nisso? Não tem nenhuma coisa de errado. Mas quando você pega esse princípio e aplica para o mundo espiritual, aí você vai ao encontro, né? Melhor dizendo, você vai de encontro, confronta absurdamente a teologia bíblica, porque a teologia bíblica trabalha justamente o contrário disso. Por exemplo, as misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. E o que é misericórdia? Misericórdia, coração na miséria. Então, quando Deus olha para nossa pequenez, para nossa fraqueza, para nossa limitação, debilidade, Ele põe o coração dele justamente ali para poder fazer com que a sua graça nos seja ofertada. Então, não existem virtudes humanas que atraem Deus, que impacta Deus, que faz com que Deus, né, você é o centro de Deus, porque Deus, quando olhou para você, falou: caramba, que seria de mim sem ele, né? O coach faz você entender mais ou menos assim. Isso é um grande erro, né? Eu poderia me ater aqui mais profundamente, porque a teologia do coach gospel, ela vem para responder uma outra demanda desse século, que é o quê? A insuficiência, as doenças mentais, psicológicas, as pessoas se sentem sozinhas, depreciadas, depressivas, para baixo. E aí você encontra alguém com uma música de fundo bem lentinha, com um sorriso bem branquinho, olhando para você dizendo: você é lindo, você é muito mais do que você acha que é, isso te faz bem. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Enquanto que a pregação bíblica não está aqui para nos fazer bem, mas pelo contrário, fazer com que a gente seja confrontado. Para a gente então ser liberto.
Então a teologia do coach, ela tem muito a ver com esse pragmatismo da pós-modernidade. O que é o pragmatismo? Eu faço aquilo que dá certo e não necessariamente aquilo que é certo. Então o foco é só esse, é só esse, é só esse, te ensina só a ser terreno e a não ser uma pessoa espiritual. Se o coach estiver no seu lugar e a teologia no seu lugar, não se harmonizarem no sentido de um sobrepor o outro, eu não vejo problema nenhum. Agora, você ir para um culto, alguém abrir a Bíblia, ao invés de pregar o Evangelho, trazer uma palestra banhado na filosofia humanista, hedonista, na teologia da prosperidade, na confissão positiva, o decreto, vai dar certo, papapá, isso não é teologia bíblica, né? A teologia bíblica não é essa. A teologia bíblica põe Deus como um soberano que olha para nós como pecadores e resolve nos resgatar pela graça e não por qualquer virtude que possamos ter. Tá certo assim? Então fica aqui a minha resposta. Tome muito cuidado com esses ditos pastores que são coaches, que tá aí para massagear o nosso ego, dizer pra gente como se a gente fosse totalmente pessoas apenas dotadas de virtude, que o céu tá desesperado para te resgatar, para te usar porque você é o cara. Isso não é verdade. A teologia bíblica nos humilha, nos faz dependentes de Deus, nos humilha no sentido de fazer a consciência da dependência de Deus ser uma realidade na nossa vida, como é o conceito da depravação total, né, de Lutero, Calvino e companhia, quando eles abordam esse tema dizendo que a nossa natureza é caída e pecaminosa e dependemos da graça de Deus e do Espírito Santo. Tá certo assim? Deus te abençoe. Amém.